Acho que agora já melhorou, né? Tá ouvindo, gente? Fala aí no Tá YouTube se tudo vocês estão bem? escutando a gente, se no Instagram tá escutando a gente. Estão escutando? Acho que agora tá escutando. Eu tinha esquecido de apertar o play do som. Desculpa, pessoal do YouTube. No Instagram, eu acredito que tá escutando também, né? No Instagram tá escutando, pessoal? Quem tá chegando agora no Instagram? Ah, então o YouTube já tá aqui todo No mundo YouTube tá ok. ok. Você saber no Instagram se tá tudo ok pra gente começar aqui, falar. Olha, um Então, abraço para quem tá chegando aqui no Instagram. Vou falar um oi para quem tá no um Instagram, posso falar abraço, no YouTube. um abraço pro pessoal de Minas Gerais. Olha só, tem aí, ó, Mister Black de Minas Gerais, o César que acompanha a gente sempre, tá sempre acompanhando, curtindo nossas fotos, comentando. Obrigada, viu? Quem mais aí? Rayane, Giselda, Lourdes Dantas. Cheguei de mochila. Ó, que delícia! Vamos embora, de mochila para Madeira. Cássia, Paixão Madeira, Luca, Filipe, sejam bem-vindos. E aqui no YouTube a gente tem João, a Norma, Carlito, Genésio, a Amy, diretamente lá da Itália, é isso, né? Jean Reis, sejam bem-vindos, tá? E hoje a gente vai falar sobre o quê? Vou pegar minha colinha aqui que a gente fez uma pesquisa. Não pesquisa, não, a gente anotou o que a gente queria passar para vocês sobre o que a gente aprendeu ao morar aqui na Madeira, né? A gente aprendeu várias coisas aqui com os madeirenses, muitas coisas. É um grande aprendizado a gente vir aqui pra Madeira, Gente, né? quando você muda para um país diferente, né, do que você tá, você se torna um imigrante, tanta coisa que você aprende, tantas culturas, é, maneiras, expressões de se comportar são totalmente diferentes do que a gente já tinha lá em Goiás. Então, a gente vai compartilhar com vocês um pouco dessas diferenças, mas antes, a gente vai responder duas perguntas, né, meu bem, Sim, que perguntas que fizeram já para foram feitas nós. antes pelo Instagram, No né? Instagram fizeram uma pergunta para nós, a que eu lembro de cabeça aqui foi se aqui tem rodoviária na Ilha da Madeira, né, meu bem? Sim, essa foi uma das perguntas. E E a, a o- outra? e a outra pergunta é. Qual que era a outra pergunta? Eu esqueci a outra pergunta. Vai lembrar, depois vai lembrar. Eu lembro, eu lembro. Bom, da É, rodoviária, vamos responder já essa primeira pergunta. Aqui tem rodoviária, sim. A gente conhece um ponto onde os ônibus chegam que fica no mesmo Funchal, logo próximo ao Shopping Lavi. E praticamente que usa lá é só uma empresa, né? Só a empresa SAM, que faz o transporte para o outro lado da ilha, né? E a maioria dos ônibus, como horário do Funchal, eles ficam no outro ponto, ali também no centro do Funchal, mas não é bem uma rodoviária, né? É mesmo na sim. rua mesmo. Tem só os pontos de espera ali, e os ônibus vai ali e o pessoal entra na. A gente tem muita pergunta sobre como é que é o transporte público aqui na Ilha da Madeira. E vai sair um vídeo na semana que vem, na quinta-feira, um vídeo falando como é esse transporte público. Eu mostrei, eu entrei dentro do autocarro, fiz Um uma passeio, né? experiência, né? Entrando dentro do autocarro, comprando bilhete e fazendo um passeio pela cidade ali, na zona do Lido. Então, vocês acompanhem esse vídeo aí semana que vem, que a gente vai falar a questão de valores também, como funciona, quais as empresas que tem aqui na Madeira, que tem 5 empresas, não é isso? Sim. Tem cinco Cinco empresas empresas de de transporte público. transporte público. Então, vocês vão poder acompanhar isso daí no vídeo de quinta-feira, quem quiser saber, porque assim, eu e o Robson, no primeiro ano aqui, a gente andou de ônibus o tempo todo. Foi um Então, ano a de gente tem uma ônibus. experiência boa com ônibus, um autocarro que chama aqui, né? Tem Então, uma pergunta relacionada aqui, vamos falar já sobre ela. O Marco Júnior está perguntando aqui se aqui tem terminal. É porque lá no nosso Goiás, terminal é onde fica o final, né, do ônibus, é o terminal, né? Onde finalizar as linhas. termina a linha do ônibus. Um terminal, para igual tem na nossa cidade de Anápolis, Goiás, aqui não tem, né? É mesmo ali onde fica no centro funchal, né? Onde os ônibus chegam todos ali e a maioria sai dali. Na verdade, não tem um ponto fixo, um ponto só que sai os ônibus, são vários pontos no centro funchal que saem os ônibus. Isso, o autocarro vem, para numa paragem ali e pode ser o ponto final dele. E dali mesmo ele parte para começar A um novo outra rota, trajeto, a outra rota. Então, assim, um terminal igual existe em Anápolis, existe em Goiânia, vários terminais em Goiânia, aqui não tem. Igual esse. Existe só essa pequena rodoviária, né? Lá no Funchal, onde chega essa empresa que a gente falou que é a SAM. A pergunta já está respondida. Não sei se você colocou ela no ar aí. Estava no ar.
E a outra pergunta que tinha era sobre a Madeira. Como que está a Madeira com essa questão da pandemia? Lembrei. Como que está a Ilha da Madeira com a questão da pandemia? Se a pergunta foi o seguinte, se a Madeira está parada, se está vamos dizer assim, morta, parou. Porque, assim, na verdade, se você for num domingo ou num sábado no centro, não é a mesma coisa de antigamente, quando a gente dizia que estava na normalidade, né? Antes do Covid. Então, não está no normal, não está. Então, pode acontecer de você estar andando no centro do Funchal, em algum lugar da Madeira, e ver que não tem muito movimento, por causa da pandemia. Porque o comum, gente, a Madeira é lotada de turismo, lotada, é muito turística. Então, às vezes, dói um pouco a gente olhar e perceber que não está como era antes. Tem os turistas ainda, mas numa quantidade bem menor do que antigamente, tá? Sim, Então, se vocês verem algum vídeo por aí que mostra que a madeira está parada, na verdade, não tem ninguém. Depende do dia que foi feita a filmagem, porque se for no sábado, depende do horário, né? Se for no domingo, depende do horário que foi feita a filmagem, Sim, pode acontecer, sim. O que a gente pode, sim, com certeza confirmar para vocês é que diminuiu, sim, a quantidade de pessoas que tinha na cidade normalmente. O ano passado, mesmo nesse tempo, a gente tinha muito mais pessoas andando pela cidade e por toda a ilha do que se tem agora. Mas é uma coisa que de se entender, né? Todo mundo Que está acontecendo no mundo todo, né? Quando a gente fala em turismo, exatamente. Tá bem? Então vamos lá, nós vamos começar a falar para vocês hoje no vídeo sobre o que a gente aprendeu morando aqui na Ilha da Madeira. Você aprendeu muita coisa? Demais da conta. Demais da conta, uai! A gente aprendeu muita coisa. E aí, a gente listou aqui, a gente sentou e trocou uma ideia do que é que a gente percebeu, que a gente poderia estar passando para vocês e que pode acrescentar algum valor para vocês, para quem pensa um dia de morar na Ilha da Madeira, até mesmo para quem quer viajar, né? Quer vir conhecer esse pedacinho do céu. Então, a gente listou aqui na nossa experiência o que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu morando na Ilha da Madeira. Primeira coisa que a gente colocou. O imigrante passa por fases aqui. Como assim? É porque você tem a fase que você chega aqui, né, e fica deslumbrado com tudo aquilo que é diferente. Já na chegada do aeroporto, né, já é uma coisa espetacular, né? O aeroporto daqui já é um espetáculo. O aeroporto daqui é um espetáculo de engenharia. Quem gosta de engenharia e arquitetura... É um espetáculo à parte. Eu cheguei e fiquei mesmo admirado em ver aqueles pilares enormes embaixo do aeroporto, que uma parte dele é suspensa, né? Uma parte do aeroporto é suspensa e outra parte é em terra. Sobre 180 pilares. Então, assim, já é um espetáculo, só o aeroporto, né? Já é como é que fala? Um deslumbre de primeiro momento ali. Então, sim, aquela primeira fase, chegar e ficar assim, mesmo espantado. Tantas coisas diferentes, por exemplo, do que a gente tinha lá em Anápolis, né? As construção civil muito, muito maior, né? Muita construção civil, muita coisa grandiosa mesmo. Então, e a questão da natureza também muito bonita, que a gente já falou muito para vocês nos nossos vídeos, no nosso Instagram, que é muito bonito, realmente é muito bonito aqui. Então, assim, tem esse primeiro momento, né? De tudo fantástico, tudo muito bonito, né? Gente, falando em tudo muito bonito, natureza aí, a gente andava de ônibus, né? De autocarro aqui, durante um ano, assim, praticamente, a gente andou de autocarro. Quando a gente pôde comprar o nosso carrinho, que nós fomos passear mesmo, assim, conhecer a ilha, gente do céu, a Ilha da Madeira é belíssima. Ontem mesmo a gente foi num lugar novo, né? A natureza mais perfeita que existe. Muito lindo. Ontem a gente saiu para passear, passamos por uns lugares novos, fomos no campo de golfe, que lugar bonito aquilo, né? Quem nos acompanha no Instagram aí já viu alguma coisinha. Quem não acompanha, estiver no YouTube, vai lá, inscreva-se no nosso Instagram para acompanhar a gente lá. Siga-nos no Instagram, e quem estiver no Instagram e não está no YouTube, vai lá e subscreva, se inscreva no canal. Tá aqui embaixo, aqui, como vocês podem ver aqui, aqui. Tá? Inscreva-se, siga nosso Instagram, que vocês vão estar acompanhando algumas coisinhas que a gente vai fazer no dia a dia. E a gente costuma colocar muito no Stories, tá, gente? O que a gente está fazendo, onde a gente está passeando aqui na Madeira. Então, quem quiser acompanhar, algumas dicas também a gente dá sobre supermercado, sobre o dia a dia aqui, tá bom? Vamos lá, seguir. Então tá, primeira parte a gente passa por fases. Essa primeira parte que a gente colocou passa por fase, porque você vai ter a fase do encantamento, a hora que você chega e fica encantado com a Ilha da Madeira, você vai perceber que a Ilha da Madeira ela é enorme, você se engana, né?
Você pensa, é uma ilha. Aí você olha no mapa, É um pontinho a lá. pérola do Atlântico mesmo. Parece um grãozinho de feijão lá no meio, né, da Bem água, né? pequenininho. Porém, quando você chega aqui, você fica surpreso, fica perplexo com a quantidade de evolução que existe aqui na ilha, tecnológica, de desenvolvimento social, econômico, cultural. É fantástico. Não é à toa que ela recebe prêmios, né, por ser referência destino insular da Europa. Inclusive, ela ganhou em 2019 como o melhor destino insular da Europa. Ok? Então, assim, realmente é algo fantástico. Então, tem a fase que você fica encantado com isso tudo mesmo, que é de se encantar. Depois vem aquela fase assim de você cair a ficha, que você está morando fora, né? De onde você está acostumado ali, igual a gente veio do Brasil. Depois vem a fase de querer ir embora, que aí é a saudade da família, quem é pegado com a família aí. Então, tem que se preparar psicologicamente, porque sente falta da família, muita falta, e manter a cabeça erguida, firme, porque a saudade vem. É verdade. Tem que se atentar a isso aí, tá bom? Então, aí, às vezes, dá vontade de ir embora. Nós já passamos muitas vezes aqui por aquela vontade de ir embora, aí dura, tipo assim, meia hora, depois a gente já não quer ir embora mais. Né, amor? É verdade. Outra coisa que a gente colocou aqui, o que a gente aprendeu morando na Ilha da Madeira? Tchan, tchan, tchan. Aprendemos que 1 euro tem muito valor. Um euro aqui tem muito valor, gente. A gente pensa... 1 euro, gente. A gente tinha muito a agradecer, R$ 1, tudo é R$ 1, é barato, né? Mas aqui 1 euro não é bem barato igual é R$ 1 lá no Brasil, né? 1 euro tem muito valor. 1 euro, por exemplo, a gente compra 1 quilo de arroz é 70 cêntimos, 1 quilo de feijão é 1 euro, né? 99 cêntimos. Um pacote de pão. O poder econômico de compra de 1 euro é bem maior do que o poder econômico de compra de R$ 1. O que você consegue fazer com R$ 1 dentro do Brasil é totalmente diferente do que você consegue fazer com 1 euro aqui dentro de Portugal. Então, igual tem que dar valor, né? Por mais que seja só assim, quando você vem a passeio na Europa, aí você vê, tem um batom de 1 euro, tem um sapato de 4 euros, tem uma sandália de 6 euros. Aí você pensa, né? Nossa, barato demais, muito barato. Mas quando você muda para cá, você começa a pegar a cultura do local e perceber que, na verdade, 1 euro não é pouca coisa, tem seu valor. Então, começa a ponderar essas questões de gasto, né? Começa a administrar melhor essa questão do 1 euro, de 2 euros, 3 euros, você começa a pôr na balança que realmente vale a pena custo-benefício para você estar consumindo, estar adquirindo. Ok? Sim. Teve uma pergunta ali, como é que estão os preparativos para o Natal? Vou aproveitar e vou responder sobre o Natal. Gente, graças a Deus, o Natal está ficando lindo. Está arrumando, enfeitando, decorando toda a cidade. Na meu ponto de vista, demorou um pouco, em vista do ano passado, não foi? Ano passado eles começaram em outubro, né? Parece que no ano passado eles começaram a enfeitar a cidade um pouco antes. Agora eles começaram a enfeitar, ainda estão finalizando, não terminaram, para ver se conseguem ligar as luzes de Natal. Normalmente agora no dia 1º. Eles ligam dia 1º de dezembro. Dia 1º de dezembro. E a gente vai mostrar para vocês, né? Com quem acompanha a gente nos stories no Instagram, a gente vai estar mostrando para vocês como é que é linda essa decoração de Natal. O Natal da Ilha da Madeira é procurado pelos turistas alemães, franceses, ingleses. Por quê? Porque é bem decorado. A Ilha da Madeira investe muito nessa questão de iluminação de Natal. Fica perfeito, fica muito bonito. Tá? E graças a Deus tá indo bonito. Bem, tá ficando lindo. A grande árvore, inclusive, que é um destaque, né, que fica no Centro Funchal, já tá montada. Sim, e aqui tem presépios. Aqui tem até presépios de tamanho humano, né? Tamanho real, né? Tamanho real. Então tem muitas atrações turísticas de Natal para conhecer. Ok? Quem quer conhecer a Madeira para passeio, passar o Natal aqui faz toda a diferença, vale muito a pena, sem contar o sentido que tem o Natal aqui, que toca profundamente o coração da gente, é algo maravilhoso. Vamos lá, seguindo. Outro item aí, o que a gente aprendeu morando na Ilha da Madeira? Aprendemos a conviver com culturas totalmente diferentes das nossas, aprendemos a conviver com venezuelanos. Com venezuelanos, com os próprios madeirenses, né? Com os próprios madeirenses. Tem muita coisa que fazem aqui que não tínhamos em Goiás, né? Então a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Com isso tudo, né? A gente aprendeu a conviver com a maneira deles falarem, a maneira deles se expressarem, a maneira de pedir um favor, a maneira de atender o telefone. Por exemplo,
o madeirense, o português em si, atende o telefone, eles não falam alô e nem oi. Igual lá em Goiás. Igual lá em Goiás. Fala. A gente veio. Oi, fala. Diz, né? Aqui Que eles falam estou, dependendo do lugar é só tô. Eu estranhei demais quando eu cheguei isso aqui. E foi difícil acostumar. A cultura deles é mas normal. Para desligar o telefone, em vez de falar tchau, até logo, tchau, tchau, com licença. Com licença, faz favor. Com licença, se faz favor. Então, é uma cultura, é uma coisa simples que a gente está dando de exemplo, mas que a gente que veio de outro país, a gente teve que se adaptar a isso. Sim, certo? Também a forma de se expressar também, né? A gente teve que adaptar a isso, porque eles são muito sinceros na forma de falar, e para o brasileiro, às vezes, soa um pouco... como se eles estivessem brigando, bravos como se eles estivessem um pouco nervosos com a gente, mas na verdade não estão nervosos, estão mesmo normais, a gente se falar. E que é uma maneira que eu admiro muito nos portugueses em geral, é essa transparência para se expressar, né? São sinceros, né? O que eles pensam, eles falam e pronto, acabou. O que é certo e pronto, tem que ser assim. Sim, se gosta de uma coisa, diz que gostou. Se não gosta, fala tranquilamente, sem preocupar, vai ficar ofendido. Ah, tadinho, vou ofender. Não, eles falam a realidade e a gente acostumou com isso aqui e acha muito bom. É uma diferença muito boa. Essa é uma cultura deles que a gente viu como positiva, né? Também para nós, né? Muito positivo, nosso convívio. O nosso modo de viver, né? Também. E nós não fizemos apresentação, ó. Você não fez a apresentação. Ixi, pior, né? Você é o Robson. Eu sou o Robson. O Robson da Catiúcia, eu sou o Robson da Catiúcia. Eu sou a Catiúcia do Robson, viu, Alan? E nós somos do canal Goianos na Ilha da Madeira. E 18 minutos de live que nós vamos apresentar. Esse é os goianos mesmo na Ilha da Madeira. É nós mesmo. Ora, pois. Vamos lá, tá, então, o que a gente aprendeu morando na Madeira, aqui em Portugal? A gente aprendeu que conviver, né, com as pessoas, com as diferenças, com variedade de pessoas, estilos diferentes, culturas diferentes. Próximo que a gente colocou aqui é que realmente existe promoção, campanha, desconto. Sim, não, promoção. Quando você vai no supermercado que está lá as promoções, se você ficar atento, toda semana aqui tem uma rede de supermercado que toda semana tem promoção, uma das maiores redes, né? Toda semana tem promoção. Então, você vai lá, essa semana ver o valor que tá, semana que vem, se aquele produto de promoção, você vai ver que realmente ele diminuiu o valor, né? A Catiúcia ainda colocou exemplo para mim, a gente conversando, da tinta de cabelo. A tinta de cabelo dela costuma ser um valor... Não conta que eu pinto cabelo, amor, nós estamos ao vivo, tá brincando, não, gente, eu pinto cabelo mesmo. Eu não falei que você pinta, eu falei que você olhava tinta lá para ver os valores e tal. Uma coisa interessante. Shampoo, como shampoo. Então, ela viu o preço na semana, estava um valor, na semana seguinte estava 5 euros a menos. Então, assim, é promoção, é de se aproveitar. Igual, por exemplo, a gente fala também o sabão em pó, né? Sabão em pó, uma semana tá... Não, ele é 22, né? 22 euros. 22 euros. E quando tá em promoção, tá 10 euros. Então tem que comprar. E o sabão em pó aqui dura o quê? 4 meses, 5 meses, né? 4 meses. E eu lavo roupa 4 vezes na semana. Quer dizer, vale muito a pena. Eu tenho 3 filhos pequenos. Carne também, né? Sempre aqui promoção, a gente gosta de comprar carne na promoção. Também. Então aqui é... Às vezes, mas então porque a carne tá ruim, carne em promoção. Não, não é carne ruim, é carne mesmo, fresca e em promoção. Eles colocam em promoção. Você pode ficar se você for no supermercado, fica atento também ao áudio, né? Aquelas vozes que eles colocam. No microfone, sim, fala no microfone. Os anúncios do supermercado sempre falam alguma coisa interessante, alguma fruta da hora. Eu tava no supermercado ontem, aí a menina, olha, todos os brinquedos em promoção, 50%. É verdade. Então, solta às vezes uma promoção relâmpago de fruta, de carne, de brinquedo. Então, é bom a gente aproveitar essas oportunidades aí. E há mesmo promoção, tá? Por exemplo, eu comprei um creme de pele aqui, que ele é 17 euros. E aí eu comprei de promoção por 7 euros. Ah, e os tênis dos meninos? A gente vai nas lojas, tem lá uma prateleira de promoções, e promoções de tênis de 20 sai por 5. 5,99, 6 euros. Então, realmente... Mas a gente fala sobre essas
esses locais que a gente compra as coisas, se vocês tiverem interesse em saber onde a gente compra as coisas mais baratas, que a gente pesquisa tudo, viu, gente? E são coisas de qualidade mesmo, que a gente compra os Sim. tênis pra ele e dura bastante tempo, né? Dura assim, até caber nos pés, Dura né? até acabar, como Porque diz lá aqui- no Goiás. Não, e os pés deles crescem muito também, às vezes perde pelo número também, né? Criança cresce rápido demais. Então vamos lá, próximo. Próximo item aí, a gente falou que as promoções... Ah, a questão do creme de pele que eu disse de 17, estava por 7. O que acontece? Já fui lá hoje no supermercado e tá lá R$17,99. Ah, Moisés, meu amigo, entrou aí na Então, live. isso me deixa muito feliz, sabe? Saber que realmente fala que tem promoção e a promoção realmente existe. Isso é uma coisa que eu gosto muito aqui em Portugal. Essa transparência nas promoções é fantástica. E a gente colocou também sobre as frutas da época, né? Aproveitando esse gancho aí de supermercado. As frutas da época são mais baratas. As frutas da época a gente também gosta de aproveitar porque realmente os preços ficam melhores, né? Uhum. E são frutas frescas, né? Porque da época sabe tá sempre frescas, né? Então a gente gosta de comprar mesmo essas frutas da época porque aproveita os preços, não? Igual os meninos As gostam. frutas da época ficam mais baratas e não acontece igual você vê assim muito no Brasil. A fruta fora de época tem aquela fruta ali. Não tem isso, é a fruta da época, então você sempre consome ela fresca naquela época em que ela está tendo a sua produção e tudo mais. Ana Flávia fez uma carinha ali. Ana Flávia, não fica com ciúme, eu também vi você aí, viu? Eu comentei do Moisés e não comentei da Ana Flávia. Tá aí, Ana Flávia. Beijo, Ana Flávia. Um abraço. E aí, continuando, um abraço para todo mundo aí, para Ana Flávia também, para Marcos Júnior. Olha, as frutas da época são mais baratas. A gente colocou também, outra coisa que a gente aprendeu aqui, morando na Ilha da Madeira, é que a alimentação, nossa, estava muito ruim. E que a alimentação dos madeirenses é maravilhosa. A gente começou a observar, principalmente quando ia comer num restaurante, né, alguma coisa assim, onde é self-service, que eles colocavam no prato mesmo comidas muito diferentes da nossa, né? Tipo assim, gente, você Meio olha saudável. no seu prato, tem arroz, feijão, um punhado de arroz, muito feijão, e tem ali uma carninha aqui, uma verdurinha acolá. Aí você olha no prato de um madeirense, tem variedades de vegetais, Peixe, né? legumes, peixe grelhado e um cálicezinho de vinho do lado, bem pouquinho assim, só para degustar. E fruta de sobremesa. Não, gente, eles comem super salada, bem. Né? Salada. Um pratinho só com salada só separado. Com salada, sem arroz. Raro eu ver arroz. Pelo menos os que a gente costuma, né, observar assim. Agora eu não sei também se a gente só tava a ver esses, né? A não ser que a gente diz que a gente. Nossa, diz que tudo que a gente foca expande. De repente a gente observou esses, né? Mas assim, dos que a gente observou, que focou e expandiu, eles se alimentam muito bem. Então a gente aprendeu aqui na Madeira o seguinte: cuidar da nossa alimentação, melhorar um pouco essa questão de alimentação. Inclusive, quem me acompanha no Instagram tá acompanhando aí que eu tirei o chocolate. Uma pessoa que aqui tem acesso a chocolate mais, viu? Quem gosta, pensa de morar aqui um dia, cuidado, hein? Os supermercados estão abarrotados de chocolate. Tem tanto chocolate, chocolate alemão, chocolate suíço, chocolate. Qual que eu mais gosto mesmo que eu falei pra você? Não deu branco agora. Belga. O belga. E é um preço bem acessível, então tem que se policiar com isso daí. Vamos lá. Tá, enfim. Focar nos madeirenses que se alimentam bem, gente, né? Os portugueses em geral. Alimentar mais peixe, mais frutas, mais legumes, verduras, do que. Teve um comentário aqui que eu vou ter que destacar ele aqui. Uma espetada madeirense. Ah, espetada é um espetáculo, né? Gente, olha. Temos um vídeo no YouTube falando da espetada madeirense. Pensa numa coisa que nós adaptamos bem demais da conta aqui, foi com a espetada. Os madeirenses também comem bem, né? Come muito bem os madeirenses, gente. A parte da espetada, não vou nem falar nada sobre isso. É um espetáculo. É o Sir Lion. Então, maravilhoso. A espetada madeirense A gente gosta também muito do bolo do caco, também é muito gostoso. Os meninos, a gente vai sair para comer uma espetada, né? Um churrasco aqui. E aí os meninos, eles quase que preferem mais o bolo do caco do que a carne. E eles gostam demais da espetada e do bolo. E os milhos que ele tá falando aqui, gente, para quem não conhece, o milho aqui é como se fosse um bolinho, né? É tipo um bolinho de milho frito. É tipo um bolinho de fubá frito, né? Sim. Mas
é diferente do milho mesmo. O milho que eles falam aqui não é mesmo, não é bem um milho, né? O legume, não, é um bolinho frito. Vamos lá, seguir. Continuando, falamos da alimentação. Outra coisa que a gente destacou, que a gente aprendeu e achou bem interessante, é a questão do trânsito, a maneira como os madeirenses se comportam no trânsito. Olha, É de muito respeito. Isso aí eu fiquei mesmo assim espantado, né? Com tanto respeito que eles têm aqui no trânsito. Porque eles dão a passagem para os outros, sabe? Eu não vejo discussão no trânsito. Eu tenho 2 anos que eu tô aqui na Madeira, como você, a maioria de vocês já deve saber. Eu tô no trânsito todos os dias, praticamente, e eu nunca vi discussão no trânsito. Infelizmente, onde eu morava, se via muito isso, né? Muito, e isso acaba sendo muito ruim, né? Muito desagradável. E eu nunca vi discussão no trânsito aqui. E outra coisa também que eu acho interessante é que a Madeira tem ruas que são muito estreitas, né? Então, gente, tem quem dirige na Madeira dirige em qualquer lugar do Brasil, viu? Bem estreitinha e aqui é montanha, né? Então muito inclinado, né? Muito inclinado. Muito declive. Então, tem lugares, gente, que não cabe 2 carros. E quando vem um ônibus, então, com certeza não cabe. Porque às vezes não cabe um ônibus ou uma moto, né? Gente, eu já passei mais aventura andando de autocarro aqui do que nas montanhas russas do Beto Carreiro, pra vocês terem ideia. Então, às vezes você chega num lugar que não cabe 2 carros. Então, o normal é o quê? É de quem está descendo, dá preferência para quem está subindo. É lógico, né? Quem está subindo está esforçando mais o carro, às vezes tem um carro em mais com menos potência, então dá sempre a preferência. E sempre aconteceu com a gente, quando a gente está subindo, a pessoa que está descendo dá a preferência. Então, assim, é mesmo um respeito que se tem. É um respeito muito grande. Então, se você vir morar na Madeira um dia, ou, né, vir aqui a passeio, alugar um carro, pode ficar atento a isso. Preferência, né, de quem está subindo, sempre de quem está subindo, ainda mais porque é muito inclinado, como o Robson disse. Então, a preferência é sempre de quem está subindo, e eles respeitam a risca isso daí. E eu também acho, eu já falei, mas eu vou reforçar. Eu acho muito interessante quando está no engarrafamento, a fila de carro e tem um cruzamento, né, para entrar outros carros. E sempre nessa fila de carro tem um parando para o outro entrar. Sempre vai ter um parando para o outro entrar. Acho isso muito legal, né? Que não acontecia isso muito onde eu morava, né? Lá é um por si e Deus por todos. Então, isso aqui é muito bom. O trânsito aqui é muito bem. Muito tranquilo, bem. Muito tranquilo. Outra coisa que eu acho interessante no trânsito é que os meninos ficam até rindo, meus filhinhos pequeninos, porque é tão, o respeito do trânsito aqui é tão comum isso, que às vezes eu tô de carro dirigindo, a conduzir, aí eu vou passar, aí tá como que chama? Numa cruzilhada, no cruzamento, aí fica tipo brigando para ver quem vai dar lugar primeiro pro outro passar. Faz senhor. Já chegou a vez de eu ficar no cruzamento, ficar assim, não vai senhora. Aí o outro, não vai você, não vai você. Não, pode ir você primeiro. Aí os meninos ficam no carro, mãe, então vai a senhora, mãe. Aí eu passei. Então, assim, é bem diferente. Muito bom, isso é muito organizado. Eu também não vejo as pessoas furar sinal aqui, também, que é um bom sinal, né? É um bom indício de poucos acidentes no trânsito também, por causa que não tem essa questão de furar sinal. Onde mais acontece acidente é, às vezes, na via rápida, né? É a via principal aqui, que é a via expressa, que às vezes uma pessoa freia e dá como falo, o engavetamento, né? O engavetamento às vezes acontece aqui que eu vejo. Mas nunca vi nada de muito grave. Só mesmo danos físicos não, danos materiais nos carros mesmo. E o Ross falando de engavetamento, eu lembrei de, como fala quando tá um trânsito? Engarrafamento. Aqui tem, tá? Engarrafamento. Toda vez que eu venho da escola com as crianças, eu pego um leve engarrafamento. Gente, tá tendo as perguntas aí, mas no final a gente vai responder. Gente, a gente vai passar, continua com a gente até o final, que a gente vai responder essas perguntas. Pode continuar fazendo as perguntas que a gente vai voltar, só pra gente não perder o foco aqui no nosso assunto. Não, que a gente... Né, senão encerra até nosso tempo e a gente não consegue falar tudo que a gente quer, mas no final a gente vai responder as perguntas. Vamos então, colocamos aí do trânsito. Lavar carro em Lava Jato. Lavar carro, a gente aprendeu a fazer isso aqui. Que aqui tem os lava-jato pago também, que você vai lá, deixa seu carro na faixa de 12 euros para lavar o seu carro. Mas também tem os lava-jato que você vai lá e coloca uma moedinha e você mesmo lava o seu carro. Eu nunca tinha visto isso em Aí você põe lá €1 e ele vai rodar 1 minuto. Vai rodar o tempo. Você pode usar, aí tem separado
o sabão, tem o sabão, a água, tudo certinho lá para você lavar depois seu tem carro. uma água de finalização, que já vem com a cerazinha. E depois do lado tem um aspirador, que você pode aspirar o carro também, colocar a moeda lá, de 1 euro, 2 euros, e você vai fazendo o trabalho. Aí sai de lá carinho. Então eu já, às vezes com 5, igual falando para você, para pagar 12 euros para lavar o carro, mas eu já consegui lavar o carro com 5 euros ali nesse lavar rápido ali. É bem tranquilo. Qualquer um chega, entra e faz o trabalho e vai embora. Não tem nem ninguém para te atender, não. Você põe a moeda lá na maquininha e ela liga e você faz o trabalho e vai embora. O Robson disse que gastou 5 euros para lavar, né? Uma vez eu estacionei o carro, parei o carro para lavar no lavar rápido sozinha. Gente, quase que eu gastei uns 100 euros lá, não sabia. Foi um desastre. Então, mulheres, melhor deixar para o marido cuidar dessa parte. Né? E não sei se é comum, não é comum a gente ver os madeirenses lavando o carro sozinho em casa, igual a gente vê no Brasil, coloca o carro fora ali na garagem e lava o carro toda semana. Aqui acontece, mas eu já vi, bem menos. Eu já vi, mas não é igual a gente tinha lá na nossa cidade. A quantidade é bem menor, tá? A maioria mesmo leva para o Lava Jato. Outra coisa que nós colocamos aqui é que as marcas famosas aqui não são tão importantes quanto a gente percebia isso no Brasil. Eles não dão assim tanta ênfase em ter que ter uma roupa de marca para sair para rua. Eu tô com Nike, tô com Adidas, e tal. Comum, e daí, né? É uma roupa como outra qualquer. Sim. Então a gente percebeu isso aqui. Eles são muito assim de comprar o que eles acham bem necessário, sabe? Então, roupas de marca, de grife, assim, tem as pessoas que gostam, mas eles não ficam se sentindo melhores por causa disso, não. São bem humildes, bem simples. Você vê as pessoas andarem aqui de forma bem simples mesmo, bem diferente da mentalidade que a gente teve lá no Brasil. Então, isso é muito bacana, porque passa isso também para os nossos filhos, né? Não importa a marca de roupa, o importante é o que você traz consigo no seu caráter, na sua forma de conviver com as pessoas. Então a gente aprendeu isso aqui também. Porque por isso que nós não andamos. Não tem necessidade de a gente por ter isso uma que roupa nós não de marca. andamos. Já perguntaram para nós no Instagram porque que a gente não. Se a gente não conseguiu ainda comprar roupa de marca, essas coisas assim, porque é bem acessível aqui. Realmente é bem acessível. Mas a gente não comprou ainda porque a gente não achou necessário e também isso aqui não é tão importante quanto parece, né? É verdade. Outra coisa que a gente anotou aqui é a importância de ser humilde, porque você está na casa, né? Na casa dos madeirenses, você está num país que não é o seu. Então a gente aprendeu a ser humilde. Não é eu chegar e impor minhas regras, que lá em Goiás é assim e aqui tem que ser assim. Um bom exemplo que eu vou dar para vocês. Esses dias a gente foi numa pizzaria aqui e a gente está acostumado com as pizzas do jeito que é feito em Goiás, né? Muito recheado, cheio de coisas, né? Vários sabores diferentes. Aqui também tem muitos sabores, mas não são os mesmos sabores que tem em Goiás. Então não adianta a gente querer assim, eu quero uma que seja igual a de Goiás. Não, aqui é o jeito deles, o jeito da cultura deles, o jeito deles viverem, o jeito deles comer. Não adianta a gente querer impor que tem que ser igual lá. Não tem que ser. Não tem que ser igual lá, né? Você tem que acostumar com isso e respeitar, né? Sim, então a gente aprendeu a conviver com a maneira deles serem, porque nós estamos na terra deles. Então a gente já falou isso aqui até outras vezes. Como a gente está na casa deles, e eu vou falar para vocês, os madeirenses receberam a gente de braços abertos. Pessoas incríveis, que a gente tem o maior carinho do mundo, são pelos madeirenses. Quando a pessoa fala para nós que é madeirense, a gente muda até o jeito de conversar, porque a gente tem muito carinho e muito respeito pelos madeirenses. Então, eu tinha que dizer assim, quando alguém fala no Instagram, por exemplo, né? Porque a gente convive com eles sempre, quando alguém fala no Instagram que é madeirense, ou então que é um madeirense que está fora, né? Que emigrou, que está fora da madeira. Então a gente tem um carinho muito grande, a gente muda até a forma de falar, porque o carinho e a gratidão que a gente tem pelos madeirenses é muito grande. E no dia a dia também, conversando com eles, a gente tem muito respeito e muito carinho. E a gente aprendeu a conviver com a maneira deles serem, com jeitinho madeirense, pegamos já algumas coisas, os meninos já falam madeirense. O Pedro Paulo mesmo já fala muito madeirense, né? Gente, quem tem filho e vai vir para cá com filho, rapidinho os meninos pegam, viu? Os meninos pegam rápido essa questão do idioma, apesar que é português, né? Também, tem o sotaque, tem as expressões.
Tem um vídeo nosso que a gente fala sobre as expressões madeirenses aqui. Vamos fazer mais um, né? Já tem que fazer mais um depois. Já tem mais coisa que a gente Já aprendeu, mais né? coisa que a gente aprendeu. Então é muito interessante essa questão aí de a gente ser humilde, porque a gente está na casa dos madeirenses. Nós saímos lá do Brasil e estamos na casa da Ilha da Madeira, nós estamos na casa dos madeirenses, então a gente deve respeito e não querer colocar as nossas culturas acima da deles. E sim se encaixar, se adaptar com as culturas deles. A gente vive com a nossa cultura e respeita a que tem deles aqui, né? Sim, sim. É assim que tem que ser. Então a gente tem o maior respeito e carinho mesmo, respeita muito. Por exemplo, uma coisa que é muito cultural deles aqui, que a gente respeita muito, apesar de eu não ser adepto a isso, mas eu respeito, é o café, né? Eu não tomo café. Mas o momento, tomar um café aqui não é, sei lá, simplesmente pegar uma xícara de café e acabou, não. O momento de tomar um café é um momento de encontro, um momento de conversa, um momento de estar ali batendo um papo, Não né? Não é só tomar amigos. um café, né? Os madeirenses gostam muito de se reunir, trocar uma ideia, conversar. E café aqui. E o café tá no meio. O café, assim, o lugar de tomar o café, né? Como se diz assim, a cafeteria, uma das coisas que mais tem aqui é café, né? Tem muito, muito mesmo. Então, assim, é uma cultura deles que não tem tanto também na nossa região, mas que é interessante, né? Sim. Tá tendo muitas perguntas ali no Instagram sobre preconceito contra brasileiro. Gente, eu não tenho nada que reclamar contra preconceito contra brasileiro. O Robson também pode falar por ele aí, eu falo por mim. Nunca tive nenhum preconceito de forma alguma aqui, não sei nem explicar. E já questionei também pessoas de várias, né, cores de pele, vamos dizer assim, e não tiveram também, não. Se alguém teve, depois deixei nos comentários também para a gente ficar sabendo, porque as pessoas que eu perguntei não teve nenhum problema. A gente não conhece preconceito nem na escola, por exemplo, meus filhos na escola, por serem brasileiros, eles acham legal, né? Eles estudam com franceses, você é legal. Estuda com franceses, estuda com alemão dentro da sala e não tem preconceito contra nada. Nunca vi um filho meu reclamar nada sobre preconceito, que falou, não sei o que é brasileiro, não tivemos nada disso aqui. O Rob já está aqui há 2 anos, eu vou fazer 2 anos. E graças a Deus não tivemos preconceito quanto a isso. E da sua parte? Não, nunca tive nenhum preconceito quanto a isso. Eu, inclusive, fiz uma participação num vídeo de um colega nosso, youtuber também, que é o Rafael Scapella, onde ele abordou essa questão para mim, sobre preconceito. E eu não tive nenhum preconceito por ser brasileiro, nenhum preconceito por nada, né? Praticamente por parte de nada aqui. Nunca me falaram nada sobre isso. Então, para mim, foi bem tranquilo. Eu tento falar por nós, né? Pelo nosso Sim, a gente tá falando por nós, tá, gente? Então, para nós foi tranquilo mesmo. Graças a Deus, um lugar mesmo assim que pode ficar. Que recebeu a gente braços abertos. Exatamente. Vamos lá. Outra coisa. Nem por ser goiano. Nem por ser goiano. Outra coisa. A gente nem por nós falar uai, trem, nós vai, nós foi, nós falar do jeito nosso goiano também, a gente nunca teve preconceito aqui na Ilha da Madeira. Pegar aquele negócio em cima daquele trem ali, né? Tipo, igual eu falo, pega aquele negócio em cima do trem para mim. Ele entende. Mas eu já falei isso para madeirense também, e aí ela ficou rindo e falou: é o máximo, adoro ouvir vocês falarem desse jeito. Então, aí eu falei, ainda perguntei, né? Se você quiser que eu tento falar de forma mais coerente. Traduzir, né? Se eu traduza para o madeirense, eu tento, para poder. Eu estou na sua casa, eu respeito, né? Aí o idioma que ela não faz favor de falar do jeito que você fala, eu gosto é assim. Então, eles são bem receptivos conosco, tá? Outra coisa a importância. As coisas acontecem a longo prazo, gente. Esse aí a gente aprendeu na pele mesmo, que as coisas acontecem a longo prazo, quando você muda do seu país para começar uma vida nova. Aí, se a gente falar, não é nem só da Madeira, né? Acho que para qualquer um que muda, a gente tem seguidores que tá aí também na live aí, que um deles é o Duarte, que mora na Inglaterra. Ele realmente também comenta que vida de imigrante não é fácil. Então, qualquer lugar do mundo, você chegar, você vai ter o período de adaptação, o período de dificuldade, a não ser que você seja rico, né? E vai para aquele lugar já com as coisas organizadas e caminhadas, aí fica mais fácil. Mas, para quem vai buscar uma vida melhor, não é nada fácil. No início é muito difícil e vai passar por um momento assim mesmo, né? Sim, então tem que esperar, né? Que o tempo passe. Calma, né? Como se diz, né? A minha vovó sempre dizia:
no andar da carruagem que as abóboras vai se encaixando, Se né? ajeita. Vai se ajeitando. Então, é mesmo com o tempo que as coisas vão encaixando e ficando mais tranquilo. Tem gente que muda, sai do Brasil, vamos dar o exemplo da nossa terra, sai do Brasil, muda para Portugal e quer que as coisas dêem certo com 2 meses, com 3 meses. Ah, tô aqui 6 meses e nada aconteceu. Nem documento eu consegui Nem ainda. documento eu consegui ainda. Gente, eu conheço pessoas que têm 2 anos, está tentando tirar a documentação ainda, porque entrou a pandemia e aí não deu certo ainda de sair a documentação da pessoa. Tem pessoas que conseguem com 8 meses. Então, vai ser muito específico de pessoa para pessoa. Cada caso é um caso. E então, o importante é que você venha preparado psicologicamente, quem quer vir para morar em Portugal, com a mentalidade, né, preparada, mente aberta para entender que as coisas acontecem a longo prazo. Não vai acontecer no estalar de dedo, não vai acontecer da noite para o dia, né? E conosco também não foi diferente. As coisas começaram a se encaixar, a melhorar, vamos dizer assim, para nós, depois de um ano que a gente estava aqui. Então, durante esse um ano, quantas vezes a gente não pensou em ir embora? Quantas vezes a gente não pensou em desistir? Então, por isso que tem que ter um preparamento psicológico e ter foco no objetivo que você quer. Já vim já sabendo que isso pode acontecer, né? Esse tipo de coisa, né? Sim, Então, agora eu já conheço pessoas também que com 3 meses tudo se ajeitou, sabe? Assim, questão de emprego, um bom emprego, entrar na mesma área que trabalhava no Brasil, trabalhar aqui, que também é outra coisa também não é bem fácil ampla, também. Também não é, se não é conseguir. simples assim, eu sou advogado, eu sou contador no Brasil, que aqui é contabilista. Chega lá, vou trabalhar na minha área, tô tranquilo. Não é bem assim, né? Tem todo um período de você correr atrás de documentação, a questão de, de ter o trabalho, né? Então, assim, não é chegar e entrar e tá resolvido, não. Sim, por isso que só quem é guerreira que vence, porque os primeiros passos é ter paciência, né? Perseverança, né? Perseverança. Mandar um abraço aqui para Florianópolis, linda Ô, Floripa! cidade. Amamos Floripa. Tivemos na Praia Pedro Joaquim uma Vieira, vez. Muito bonito. lindíssimo. Ah, ó, o Sir Lion falando que Açores é muito diferente da Madeira. Deixa aí nos comentários depois para nós, assim, as principais diferenças que você vê. Também é bom para a gente aprender, né? Para a gente saber sobre a outra ilha. Outra coisa que a gente colocou é cumprimentar as pessoas com frequência. Os madeirenses sempre se cumprimentam, né? Bom É assim, dia, ó, você entra no boa elevador, tarde. você entra no elevador, não pensa que você vai entrar lá e ficar quietinho, não, né? Porque é costume, faz parte, né, do convívio deles você cumprimentar a outra pessoa. Você vai passar, tá na calçada, vai passar um pelo outro, pode ter certeza que a pessoa vai falar bom dia, boa tarde para você. Então, outra coisa que a A gente educação, aprendeu né? bem, bem interessante e que é para se levar para a vida, né? Não custa nada você passar perto de uma pessoa e falar um bom dia, boa tarde para a pessoa. Outra coisa que eu coloquei aqui, esse aqui foi mais a minha parte, é a questão de usar apenas o aspirador para limpar a casa, porque no Brasil, não sei se vocês sabem, não tem o costume de jogar água e rapa aquela água ali, depois passa um pano para É lavar, secar, né? Cá no Brasil, lavar lavar a a casa, casa. né? Às vezes joga até sabão na casa. Sim, agora aqui não. Aqui é só Uma coisa que eu aspirar, aprendi, passar um usar paninho aspirador. Nunca úmido. imaginei assim que eu ia usar tanto aspirador na minha vida. E nem tinha isso no Brasil, Nem né? tinha, nem eu namorava, nem aspirador não tinha, gente. Tinha Tinha, meu pó, irmão deita tinha comprado água, um aspirador para poder passar aspirar no o carro. carro, mas a gente não tinha, nós dois. Então, assim, Aqui toda casa tem seu aqui aspirador. tem toda casa tem seu aspirador, é normal. E a gente usa o aspirador para aspirar a casa, fica limpinho, fica bom demais da conta, né? Bom demais da conta mesmo. Outra coisa que nós colocamos É o é tipo de falar as horas aqui é diferente, né? tipo de falar as horas. 6h15. Eles não falam 6h15 aqui na Madeira, não. Não existe o 15, né? Aqui é nem o 45. 6h15. E aí, se for 6h45, é um quarto para 7. 4 para 7. A gente aprendeu também a falar o horário assim. Aí costumamos, né? Aprendemos e acostumamos com esse jeito. Em falar no horário, já vou entrar no outro gancho também, que a gente aprendeu que é conviver com o horário local daqui. Que tem o horário de verão e o horário de inverno. Mas o horário de verão é 6 meses e o horário de inverno também é os 6 meses, né? Sim. Começa no outono e acaba na primavera, né? Outono e inverno. Depois fica o de verão, que é primavera e verão. E outra coisa que é engraçada, no final do verão, o sol
se põe às 9 tanto, 9h30. Já deu 9h45 da noite, gente. Tá claro, né? E aí que o sol tá se pondo, a esconder. E depois entra o horário de inverno, tem pouco dia entre o horário de inverno, agora das 6h10 já tá escuro. Quer dizer, uma diferença muito grande, né? Muito grande a diferença. No início a gente até estranha. No primeiro dia mesmo, pensava assim, nossa, início... deve ser meia-noite, 1h da manhã, foi ver, era 9 e tal, ainda 10 horas. Nossa, ainda tá esse horário ainda. Não, e no início a gente se divertiu muito, né? Tipo, nossa, 9h30 da noite tá de dia. Em contrapartida também, no horário de verão, a gente também se perdia para dormir, porque como anoitecia já faz 10 horas, aí a gente se perdia, ia dormir 1h30, 2 horas da manhã para dar um tempo, mesmo, né? Foi. Os meninos que estranhavam, porque os meninos a gente põe para dormir cedo por causa da escola. Então, escurece e já vai dormir. Mal escurece já vai dormir. Aí estranha, mas nem ficou de noite direito. Mas nem tá de noite. Agora que ficou de noite, já vai dormir. Pois é, tem que ser, senão não acorda no dia. Então a gente aprendeu a conviver com esse horário também aqui. Né? Ó, gente, mandar um abraço para Rubina. Rubina, obrigada por estar aqui conosco. Rubina Figueira, nossa grande amiga. Obrigado por estar aqui. Ela que é uma madeirense legítima também. Isso. E ela tem uma vista maravilhosa, gente, da casa dela. A madeira é linda e o cantinho dela é mais lindo ainda. É, fica em Ponta do Sol. Muito espetacular lá a vista dela. Ela nos ajuda com muitas dicas, né, Rubina? Ela passa muitas dicas para nós. Rubina, tá gravado na nossa live você. Gente... Outra coisa, sobre os carros, a gente falou do Lava Jato, também outra coisa interessante dos carros é abastecer o carro. Você chega na bomba de gasolina, que aqui é o posto de combustível, chama bomba de gasolina. Chega na bomba e você mesmo coloca a sua gasolina, igual o que a gente vê muito em filme, essas coisas dos Estados Unidos, né? Assim também. Você chega lá e põe a gasolina, depois que você põe, você vai lá no caixa e paga, depois vai embora. Não sei se funcionaria assim bem, assim, na nossa região, né? E supermercado, outra coisa que nós não notamos aqui, que nós aprendemos a usar e acha super normal, coisa que lá no Brasil a gente achava coisa do outro mundo, é você ir no supermercado, compra suas coisinhas ali e paga no caixa eletrônico sozinha. Você mesmo passa os códigos de barra, aí deu tantos euros, aí você paga ali, põe na sua sacola e vai embora. E não tem segurança na porta para te barrar, para ver se você está levando a mais alguma coisa. Exatamente. É simplesmente na confiança mesmo. Você demonstra ser um cidadão de caráter, do que você está levando, você está pagando para levar, né? Então, é o caráter da pessoa e fica assim por isso. Então, sim, muito interessante isso, né? Aí a gente aprendeu da confiança também... do ser humano tem um no outro, né? A gente aprendeu muito isso também aqui. Não, tanto que a primeira vez que eu comprei, assim, aí eu coloquei as coisas na sacola, passei tudinho, paguei, pus na sacola e fiquei olhando pro lado assim, eu falei, é normal isso mesmo? Tipo... Para os madeirenses, com certeza, é uma coisa muito normal. É uma coisa muito normal, né? Vai falar assim, mas isso é o como tem que ser, é o normal, mas acontece que de onde a gente veio, isso não existe lá, né? Não sei nem se é possível se adaptar em algumas regiões, pode ser que algumas sim, né? Sim, claro. E agora vamos responder as perguntas. Vamos para as perguntas, que temos muita pergunta e pouco tempo. Vamos lá. Parece que nem vi a hora passar, gente. Eu vou aqui primeiro no YouTube. Diz. Pretende voltar um dia para o Brasil? Roberto Araújo. Pretende, meu bem? Essa com o Robson. Pergunta difícil. Não, pretender voltar, a gente pretende voltar, assim, um dia para o Brasil. Mas, assim, eu ainda não sei quando. Ele fala que não quer ir embora mais não, gente. Ó, vou deixar gravado pra vocês aqui. Não quer sair da Madeira mais nunca, não. Voltar pro Brasil a passeio, talvez? Ele fica, eu falei, vamos pro Brasil, ele... Então, passeio? A gente vai, fica 15 dias e volta 15 dias ou 20. Quanto tempo vai ficar lá? Será que vai dar certo o meu serviço? Fica assim. Sim, mas a família da gente tá aí no Brasil, né? Sim, aí tem... Meus pais, meu irmão, né? O irmão dela, o nosso sobrinho, que são muitos. Tá nas mãos de Deus, né? A priori nós estamos por aqui mesmo. Mas assim, a gente pensa muito na nossa família e Deus sabe o que faz, né? Mas a gente pretende um dia estar aí de volta no Brasil. Qual é o nome do governador da Madeira? Aqui é um presidente, uma região autônoma. Na região autônoma tem um presidente. O presidente chama Miguel de Albuquerque. Gente, o que é a região autônoma da Ilha da Madeira? Ela toma a maioria das suas decisões de leis, essas coisas, ela toma sozinha. Ela pertence a Portugal, mas ela é uma região autônoma. Então ela pode tomar decisões por conta própria, né? Então, o Miguel de Albuquerque. A meu ver, ele é um bom presidente, né? Também, assim, a gente tá há pouco tempo aqui, né? Não pode dizer muito, assim. Perguntando qual o concelho que a gente mora. A gente mora no concelho de Santa Cruz. A gente morava antes no Funchal, que é a capital, agora a gente tá morando em Santa Cruz.
Tá perguntando como é que tá a entrada. Tem outra pessoa perguntando como é que tá a entrada de turista em Portugal. Bom, nesse momento a entrada de brasileiro aqui está proibida, né? Tá proibida por causa mesmo da pandemia. Mas na Ilha da Madeira tá liberada a entrada desde 1º de julho, tá? Então tem que ver como que você consegue estar acessando a ilha, fazer a ligação, a conexão em algum lugar para vir para cá. Mas está aberta a Ilha da Madeira. Ah, pretendemos conhecer os Açores. Olha, é uma ótima ideia, né? Seria legal conhecer, né? Ele está dizendo que pretende conhecer, ó, pretendemos conhecer os Ah, Açores. pois é, ele pretende. Mas também E seria uma ideia para a gente conhecer também, não? Seria a legal. temperatura média nessa época varia. Quanto a Aqui, temperatura hoje na Madeira? Quanto a temperatura hoje? Hoje fez uns hoje 20 está 20 graus. graus, mais ou menos, né? Essa 20 pergunta aqui. graus. Se aqui tem loja IKEA, Short H&M, roupa, Zara, H&M, tem? Zara. Tem sim. Tem todas. Não, IKEA não tem. A Zara e a H&M tem, né? Agora, H&M tem, a Zara tem. mas E salão aí, quanto custa o corte? você que sabe disso Tem aí. corte de 15 euros até 30 euros, que eu já pude, né, usar o serviço. Tem lojas brasileiras aí, Havaianas, todo mundo usa. Recursos e Tem, imitações, tem as tem. Havaianas aqui, tem a loja brasileira mesmo, assim, Havaianas, né? O restante é tipo restaurante, restauração, com Comigo. comidas, né? Gastronomia brasileira tem aqui também. Ah, Vamos ver do Instagram as perguntas que aqui. vamos ver se tem mais algum aqui. Peraí, gente, que a gente tá vendo as perguntas aqui do YouTube, tá? Tá, tá, tá. Como são os distritos? Todos eles têm um centro com comércio, Elizabeth. Como são os distritos? Todos eles têm um centro com comércio ou precisa sempre ir ao Funchal? Bom, os maiores centros comerciais estão no Funchal, né? Sim, mas Shopping. mas todos os conselhos têm Tem lojas, né? um grande supermercado ou, como chama? Um supermercado menor? Uma Uma merceariazinha. merceariazinha sempre Mercadinho. tem. Dá para viver tranquilamente, tá, Elizabeth? Não precisa de se preocupar para fazer, por exemplo, compras básicas de casa. Sempre tem alguém que vai Ou vai atender. ter alguma coisa mais. Sempre vai ter Sempre alguma vai coisa ter por algo perto. próximo. Pode ficar tranquila quanto a isso. Sempre tem. Ah, bom, agora Tem vamos. segue-me? A Rosângela está perguntando. Não, Rosângela, Não não tem tem segue-me. segue-me. Infelizmente, não tem esse encontro de jovens A gente, aqui. olha, a gente chegou a falar com o padre da igreja aqui sobre isso, mas ele falou Ele assim falou que que ia analisar. era preciso ter um encontro na Europa, né, para ser aceito fazer aqui, mas é meio mais complicado, isso eu a Ele gente falou não que era sabe bem. uma coisa a se analisar. Vamos lá então, agora vamos para o Instagram, já Lá em ficamos no cima tem um monte de YouTube, pergunta. Tem que descer tudo, desce tudo. descendo, né? Deixa eu ir. Nossa, gente do céu, tem um monte de coisa no Instagram. Vamos lá, ainda temos 6 minutos. 6 minutos? Sim, volta aqui. Aí, Peraí. Ixi, peraí, vamos aí. Ela foi tomar a frente, mas vamos lá, perguntas. quanto precisa no mínimo? Gente, quanto precisa no mínimo de dinheiro para vir para Portugal? Pergunta ali. O máximo que você puder, porque às vezes você estipula, faz um planejamento e chega aqui e se depara, faça um planejamento para trazer dinheiro para renda e alimentação 6 meses. Mas quando você chega aqui, você surpreende, né, com a eventualidade e você acaba gastando aquele planejamento 6 meses em 3 meses. Então, por isso que a gente não fala a quantidade de se trazer, porque para nós a quantidade é o máximo do máximo que você puder trazer. Ainda mais para quem tem filho, se preparar bem, fazer um planejamento financeiro bem interessante aí para não passar nenhum apuro, ok? Mas, Como está a comemoração, o comércio para o Natal? Questão de comércio, né, está um pouco inferior à questão do ano passado, porque essa sim. questão da pandemia, mas está funcionando normalmente, vamos dizer assim, dentro da medida do possível, a questão do comércio aqui na E o Madeira. fogo de artifício no ano novo? O governo regional fala que vai ter o fogo de artifício, já está Sim, preparado para ter. o governo regional falou que vai ter a queima de fogos de artifício aqui, que é referência, né? Uma queima de fogos fantástica. Gente, se vocês querem passar a virada do ano em um lugar extraordinário, com queima de fogos indescritível, vocês podem comprar passagem e vir passar a virada de ano aqui na Ilha da Madeira. Deixa eu ver aqui. Pode.
Ah, isso aqui tem festa, tem farra de jovem, essas festas de jovens tem também, viu? O que vocês acham da máquina de Máquina de lavar? lavar, É útil ou útil? não? Gente, as máquinas de Ui, lavar aqui da Madeira são nem sequer digo maravilhosas. nada. São as máquinas grandes que a gente nem tinha acesso a isso lá no Brasil e elas lavam e secam já. Então, são máquinas super eficazes, vamos dizer assim, e tem que ter em casa, inclusive todas já tem, né? A maioria das casas aqui já vem com a mobília e a maioria já tem essa máquina de lavar inclusa aí, grande maioria, tá? E são boas, muito boas. Vamos lá, tem pergunta aqui que já respondemos no meio da live. Vamos lá, mais. Deixa eu ver aqui. Você está vendo também aqui no Instagram, Vai no YouTube. acumulando aqui, né? Fica difícil pra gente olhar, mas a gente consegue, gente. É muitas coisas aqui. Quais Muitas os falas. municípios bons para comprar casa, na opinião de vocês? Mas depende, né? Se Depende. você quiser um lugar mais tranquilo, mais distante do Funchal. Se você quiser um lugar mais movimentado, com acesso a muito comércio e afins, aí já é mesmo no Funchal. Mas todos os conselhos aqui, Elizabeth, tem seu encanto, a sua particularidade, sabe? Todo lugar que você vai pela Madeira, até quando você se perde aqui, você gosta do lugar que você se perdeu. Não sei te dizer qual seria o melhor município, não, para você, o melhor conselho para você comprar, não. Então, a gente já foi ao Porto Santo. A gente ainda não foi ao Porto A Santo. gente ainda não fomos a Porto Santo, Mas mas vamos, nós no, vamos no ainda. próximo verão, a gente pretende ir lá nas areias de Porto Santo. Areias, sabia que as areias lá são terapêuticas, né? Medicinais? Como é a escola infantil aí? Sobre as escolas, vai ter um vídeo, né? Já tem um vídeo no nosso canal falando sobre as escolas. E as escolas aqui são, no nosso ponto de vista, em resumo, né, que está lá no vídeo, mais do que eu pedi para Deus. Eu tenho só a agradecer quando se fala em escola para as crianças aqui. Os meus filhos estão garantidos com a questão de escola de conhecimento, aquisição de conhecimento, e carinho também das professoras. Eu gosto demais das escolas e do conhecimento que é passado. Aí, quando chove, há algum problema? Não vejo grande problema aqui assim, né? Não. Se há algum problema no meio das montanhas para lá, alguma coisa, não sei. Não temos Não conhecimento de temos nenhum conhecimento, problema, não, não. problema Normal. sobre isso, não. Tia, Dá para fazer tia tudo Maria a pé no José, Funchal? No centro, ali na parte principal, dá para fazer tudo a pé, mas tem os autocarros, né? Vai sair o vídeo semana que vem falando sobre os transportes públicos. Depois você dá uma olhadinha, que vai falar quanto que é o valor do transporte público mensal para quem é morador. Você pode andar em todo o Funchal com ele, mas eu ando praticamente tudo ali na parte principal, ali na parte da Baixa do Funchal, a pé, ando tudinho a pé, tá? Acessa a tudo, a shoppings, de um shopping para o outro, consegui tudo a pé. tem uma pergunta aqui. Vai acabar o tempo já, vem? Tá acabando, mas vamos fazer aqui essa aqui ainda. Vocês ainda são jovens, não vão para festas? Não, nós tem a cara de jovem, mas nós já temos meus 50 anos, o Rosa tá com 60, tô brincando. Nós temos 3 filhos, aqui é mais difícil de ir para festa. A gente tem 3 filhos, não tem como deixar com ninguém, que nós não trouxemos nem sogra, nem mãe para ficar com as crianças, então a gente não vai pra festa, não. Tem gente que pra não trabalhar vai pra festa, mesmo. não. Qual é a cidade mais bonita sem ser Funchal? Bonito, mais cidade mais bonita. Ai. Santana vai acabar, é bonita, vai né? acabar lá do Instagram. Santana é bonita. Santana é muito bonito. Pessoal, vai acabar do Instagram. Muito obrigado, tá quem muito ficou obrigado conosco no Instagram até agora, todo mundo aí que momento. tá com a gente. Tá bom? Até a próxima. Quem é do Instagram e ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, que faz toda a diferença. Tá bem? Muito bom estar com vocês aqui mais essa live. E até a próxima segunda-feira. Até a próxima segunda-feira com a próxima live, tá bom? Tchau, pessoal. Gente, um abraço para todo mundo também do YouTube. Pessoal do YouTube também, tchau para todo mundo. Muito obrigado. Abraço para minha mãe, abraço para todos aí que acompanharam a gente. Tia Maria José tá aí também, um abraço para a senhora, viu? E ó, próxima live segunda-feira que vem no mesmo horário. Esperamos todos vocês. Tá bem? Fique com Deus. Até mais. Tchau. Com Deus. Tchau.